Senhor presidente, senador Confúcio, nobre relator Francisco Júnior, senadores e senadoras, deputados e deputadas, mas, sobretudo, abraçar e acolher o ministro Braga Neto, que vem compartilhar conosco a execução, como disse o senador Esperidião Amin, nesta comissão. Meu caro ministro, eu tenho duas perguntas rápidas para poder lhe fazer, que é a seguinte. O senhor falou do PLP 39, que, inclusive, ontem, o presidente, num gesto importante para o Brasil, juntamente com o presidente Rodrigo Maia e o presidente Alcolumbre, Davi Alcolumbre, o presidente se reuniu com os governadores para tratar do PLP 39. No artigo 2º do PLP 39, diz que as dívidas dos estados com a União, então, tratando primeiro das dívidas dos estados com a União, lá diz explicitamente que a União está impedida de executar. Ou seja, lá está claro, a palavra fica impedida, no artigo 2º. As dívidas com a União, deixar claro para o ministro e para a sua assessoria, 4 estados detêm 82% dos 400 bilhões. Portanto, os maiores beneficiários, já assegurado pelo artigo, está impedido da União executar a garantia, ou seja, a União vai pagar, vai absorver esse prejuízo. Em relação aos outros estados, ele significa dívida com os bancos, seja interna, dívida interna, seja com os organismos multilaterais. Lá a palavra do artigo 4º é poderão. Poderão os estados aditar o contrato e assim por diante. Por isso que surgiu o parágrafo 6º dessa lei, desse PLP, que está para o presidente sancionar. O Ministério da Economia, em tese, está conversando com o ministro e com o presidente para vetar, que é exatamente o parágrafo que diz: se o banco rejeitar o aditamento, a União continua responsável. Mas não sei por quê, porque foram dizer que alguma agência multilateral estaria chateado porque ia ficar inadimplida a operação. Eu acho que não estão entendendo. A União banca e depois cobra dos estados. Ela não poderá cobrar durante até 31 de dezembro de 2020, mas depois cobrará. E esse valor, diferentemente do que saiu na imprensa, ele já está dentro dos 125 bilhões. Portanto, a informação também é equivocada. Ela já faz parte do acordo do presidente Davi Alcolumbre com o ministro Paulo Guedes e com toda a equipe do Ministério da Fazenda. Então, como são dois tratamentos diferentes, pondero ao ministro Braga Neto, que tem sido assim, muito sensível a essas questões, não pode haver uma discriminação entre a dívida com a União, que vai beneficiar, no grosso, 4 estados brasileiros, nós estamos falando aí de 35 bilhões de reais, pelo menos, e a questão da dívida externa com os organismos multilaterais, que serão 9 bilhões e 800, que já constam dentro dos 120 bilhões, diferentemente estão colocados lá. Pondero a Vossa Excelência que possa ajudar os estados brasileiros, a grande maioria dos estados brasileiros, para que o parágrafo 6º do artigo 4º ele não deva ser vetado.